Fala pessoal, milhares de pessoas adoram dormir e principalmente têm dificuldade em sair da cama. Mesmo que não durmam bem e acordem cansadas, essas pessoas não conseguem se levantar de maneira fácil. Será que não existe para elas algumas dicas para acordar cedo? Acordar cedo é um hábito capaz de nos dar um enorme bem-estar e nos tornar pessoas mais produtivas. O problema é que esse é um hábito não muito simples de adquirir. Mesmo colocando o despertador para tocar cedo, nós acabamos dormindo mais e mais. A verdade é que colocar o despertador para tocar cedo não é a melhor maneira para adquirir o hábito de uma pessoa diurna. Não basta ter 8 horas de sono. Não basta ter 8 horas de sono antes de se acordar. Nosso corpo sabe ou deveria saber o quanto está cansado e quando precisa dormir para se recuperar. O problema é que não ouvimos corretamente. Se ouvíssemos, iríamos para a cama quando estivéssemos cansados e acordaremos naturalmente, sem despertador. Se optarmos por dormir e acordar sempre na mesma hora, algumas vezes iremos para a cama sem sono. Regra geral, se demorarmos mais de 15 minutos para cair no sono após deitar, não estamos com sono suficiente. Estamos apenas perdendo tempo deitado, rolando na cama. Além disso, não é todo dia que precisamos exatamente de 8 horas de sono. Nosso corpo não é uma máquina baseada em algoritmos matemáticos. Algumas vezes precisamos dormir mais, outras vezes menos. Dormir mais do que seu corpo realmente precisa pode no final de uma semana desperdiçar, entre aspas, cerca de 10 a 15 horas que poderiam ser aproveitadas de outra forma. Você já deve ter percebido que quando dorme demais, seu corpo não acorda tinindo e recuperado. Algumas vezes já acorda cansado, o que quer dizer que você pode não estar dormindo bem. Vamos aprender 3 dicas para acordar cedo sem esforço. Existem 3 dicas para acordar cedo que, se você seguir já a partir de hoje, irão melhorar exponencialmente a sua qualidade de vida. Essas dicas para acordar cedo são bem simples, mas não se engane, são dicas extremamente poderosas. Dica 1. Não durma todo dia na mesma hora. Como vimos, se você vai dormir todos os dias na mesma hora, pode ser que vá para a cama sem sono em alguns deles. Sem sono você fica rolando na cama, as preocupações aparecem e é aí que o sono não vem mesmo. Baseado nesses fatos, existe uma corrente que prega que você acorde todos os dias na mesma hora, inclusive nos finais de semana, mas que só vai dormir quando estiver realmente com sono. Só vá para a cama quando estiver com uma quantidade de sono que o impeça, por exemplo, de ler algumas páginas de um livro, sem querer cochilar. Isso pode fazer com que você caia no sono cerca de 3 minutos depois que deitar e se ajeitar na cama. Um fator muito importante para esta dica: use a cama basicamente para dormir. Se estiver sem sono, vá ler um livro, ouvir música ou fazer qualquer outra coisa longe da cama. Tenha uma poltrona, um sofá ou qualquer outro lugar para fazer essas coisas. De acordo com essas dicas para acordar cedo, isso vai deixar o seu organismo treinado como um cão adestrado. Cama dorme, cama dorme, cama dorme. Com o tempo, assim que você cair na cama, irá dormir sem grandes esforços. Não parece uma maravilha comparado com aquelas lutas de até horas tentando dormir sem conseguir, rolando de um lado para o outro na cama? Dica 2. Não use a função soneca. A sua hora de dormir vai variar de acordo com o seu sono, mas a sua hora de acordar deve ser sempre a mesma, inclusive nos finais de semana, claro. Isso se você não chegou da balada às 5 da manhã. Quando o alarme tocar na hora que você determinou para acordar, sente-se na cama, desliga o alarme, espreguice-se e levante. Não fique pensando que seria bom dormir mais 5 minutinhos. Como dizia aquela velha comunidade no Orkut, quanto mais você relutar em levantar, mais chances terá de cair no sono novamente. Mesmo se a vontade de bater, simplesmente levante-se e comece o dia. O fato é que esses 5 minutinhos a mais de novo não trazem nenhum benefício para o seu sono, mas destrói a sua produtividade. Em 5 minutos, quando você estiver voltando à fase boa do sono, o alarme irá tocar novamente, e aí você vai ficando de mau humor. Você precisará de poucos dias aplicando essas dicas para acordar cedo para criar o hábito. Alguns estudos apontam que a formação de um hábito leva de 21 a 31 dias consecutivos. Pense nisso, em 3 ou 4 semanas usando essas dicas para acordar cedo, o seu corpo estará plenamente condicionado a dormir apenas o necessário para se recuperar. Você pode estar se questionando, mas e se eu dormir pouco em uma noite? Não vou ficar o dia seguinte com sono? Vai sim, e isso é ótimo. Aliás, essa é exatamente a lógica dessas primeiras 2 dicas para acordar cedo. Exemplificando, se em uma noite você dormir pouco, na noite seguinte terá sono mais cedo e poderá ir para a cama assim que a vontade bater. Lembre-se, você vai para a cama quando estiver com sono. Seu corpo vai aprender a desligá-lo quando for necessário, porque ele saberá que sua hora de acordar é sempre a mesma. Mesmo que você passe a dormir menos horas, você poderá se sentir mais descansado. Isso se chama efetividade. Fazer mais com menos. Não é exatamente o que queremos nesse desafio de ser mais produtivo. Ter mais horas acordadas para curtir a vida sem ter que ficar cansado e se arrastando pelos cantos. Quem sofre de insônia também pode se beneficiar dessas dicas para acordar cedo. É comum entre os insônios ir para a cama mesmo quando não tem sono. O ideal, na verdade, é manter-se acordado até que o
corpo começa a liberar os hormônios do sono, entre aspas. Os primeiros dias são os mais difíceis. Logo depois de tudo, entrará no piloto automático. Dica número 3. Procure a escuridão total. Nós nos achamos muito modernos, mas às vezes esquecemos que nosso corpo praticamente não sabe lidar com a luz artificial e energia elétrica. Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica em 1879. Parece muito tempo, mas em termos evolutivos, isso é absolutamente nada. Os humanos anatomicamente modernos originam-se na África há cerca de 200 mil anos, atingindo o comportamento moderno há cerca de 50 mil anos. O que são uns 130 anos frente a milhares de anos? Nada. Nosso organismo evolui para dormir à noite quando o sol se vai, acordar de manhã quando a luz aparece. Se nós utilizarmos a luz artificial até tarde da noite, assistimos à televisão. E pior de tudo, submetemos os nossos olhos à luz direta de um smartphone, tablet ou notebook. O que nosso organismo vai entender é que ainda é dia e que não é hora de dormir. Então, a última das 3 infalíveis dicas para acordar cedo: busque a escuridão total. Antes de ir dormir, reduza a sua exposição à luz, especialmente a luz direta do smartphone, a poucos centímetros dos seus olhos. E quando o sono bater e você se deitar, procure ter um quarto com a maior escuridão e silêncio que você conseguir. Tente conseguir uma cortina do tipo blackout. Desligue todos os aparelhos eletrônicos, inclusive aqueles que deixam uma luz para indicar o modo standby, e procure o silêncio. Em último caso, use máscara bloqueadora, mas não deixe a luz atrapalhar o seu sagrado sono. Recapitulando, 3 dicas para acordar cedo. Nosso desafio para você hoje é simplesmente começar a aplicar essas 3 dicas e segui-las por no mínimo 3 semanas para testar os efeitos. Tudo que você tem que fazer é: primeiro, preparar o seu quarto para o maior escuridão e silêncio possíveis, só ir para a cama quando estiver realmente com sono, independente do horário, acordar todo dia, inclusive nos finais de semana, na mesma hora, assim que o despertador tocar, sem a função soneca. Faça isso e depois volte aqui para deixar seus comentários sobre o resultado da experiência combinado. Valeu, um grande abraço, em breve voltarei.